Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma palavra de vida. Espero que você tenha tido um final de semana abençoado, tenha participado do nosso culto de domingo de manhã, domingo à noite. E hoje, nessa segunda-feira, que o Senhor nos concede, para quem está trabalhando, que Deus te dê um bom dia de trabalho. Aqueles que estão em casa, que o Senhor também te dê um bom dia aí no conforto do seu lar, junto com a sua família. Mas eu quero deixar com você uma palavra nesse dia que está no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 12, 13, 14. Se você estiver em casa com a sua Bíblia e quiser abrir, seria muito bom. É um texto bem conhecido, mas o Senhor tem para nós uma palavra nesse dia, baseada nesse texto. Diz assim, Juízes capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Essa passagem nos fala do chamado de Deus para a vida de Gideão. Lembrando-se contexto que ele vivia, o povo de Israel já há 7 anos, eles estavam enfrentando uma grande crise, uma grande calamidade se abateu sobre eles em razão dos seus inimigos estarem invadindo aquele território para saquear suas lavouras, levar os seus animais, e isso já acontecia, irmãos, há 7 anos. Então, durante 7 anos, aquela situação foi se agravando naquele território do povo de Israel, e diz o texto que eles começaram, então, a clamar ao Senhor. O povo de Israel viu que a razão deles estarem em toda aquela situação era eles terem trocado Deus por Baal e pelas outras divindades ali daqueles povos pagãos. E eles então começaram a buscar o Senhor. E quando eles começaram a buscar o Senhor, quando eles começaram a clamar a misericórdia do Senhor, o Senhor então resolve a chamar Gideão para poder instituí-lo como libertador daquele momento. E o chamado de Gideão acontece aqui nessa situação, nesse contexto. E Deus chama Gideão, e a forma que Deus o chama, o texto diz que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E eu quero meditar com você nesse texto, mostrando para você que a forma pela qual Deus chama Gideão de homem valente, e Deus disse para ele que era com ele, e ele faz aqui alguns questionamentos, e nesses questionamentos que ele faz, que nós não vamos entrar nessa parte do texto, mas esses questionamentos que Gideão apresenta para Deus, Deus então dá para ele uma palavra dizendo que estava com ele e que era para ele prosseguir naquela sua atitude e que através dele o Senhor iria livrar Israel
da mão dos seus inimigos. Queridos irmãos, observe que o texto, na resposta que Deus dá para o Senhor, Gideão diz que ele não podia fazer nada, porque ele era o menor da casa de seu pai. Ele pertencia à menor tribo. Ele não era uma pessoa que se considerava alguém com condições para fazer alguma coisa. Ele não era alguém que seria escolhido para poder ser o representante do povo, para poder travar uma batalha. Gideão olha para a sua falta de condição, Gideão olha para aquilo que ele era e reconhece a sua completa falta de condições. E ele diz isso para o Senhor na sua fala. Ele declara para o Senhor as suas impossibilidades. Mas nós aprendemos nesse texto que Deus chama Gideão, e Gideão reconhece as suas fraquezas, Gideão reconhece as suas impossibilidades, Gideão reconhece que não tinha condições para poder livrar Israel. Mas Deus não estava preocupado na impossibilidade de Gideão. Deus não estava preocupado nas condições que Gideão tinha. Deus apenas queria que Gideão aceitasse esse chamado para o qual o Senhor estava o enviando, para ser um libertador de Israel. Nas palavras de Gideão, a gente consegue enxergar um grande quebrantamento, uma grande humildade, mas o que eu aprendo nesse texto é que no momento que nós ouvimos o chamado de Deus, nós não podemos fazer com que as nossas impossibilidades, nós não podemos fazer com que a nossa falta de recurso, não podemos fazer com que a nossa falta de condições, ela seja empecilho para aquilo que Deus vai fazer através da nossa vida ou com a nossa vida. O importante aqui desse texto é aquilo que o Senhor diz para Gideão. O Senhor diz que estava com ele. O Senhor diz que era com ele. O versículo de número 12 diz: o Senhor é contigo. Todos sabem o desfecho dessa história. Gideão consegue libertar o povo com um grupo apenas de 300 homens. Ele consegue um resultado sobrenatural. Mas não foi pela capacidade dele, não foi pela condição. O sucesso da vitória de Gideão era porque o Senhor era com ele. E nós não podemos permitir que as nossas impossibilidades ou que a nossa falta de condição, ela sirva como impedimento para Deus concretizar os seus propósitos em nossa vida ou através de nossa vida. As nossas impossibilidades não são maiores do que Deus. As nossas impossibilidades, a Bíblia mostra que as nossas impossibilidades sempre são instrumentos para que Deus seja glorificado através das nossas impossibilidades. O que Deus queria mostrar ali é que era com Gideão. E quando Deus é conosco, nós podemos fazer, cumprir os seus propósitos para a nossa vida e para a vida daqueles a quem Ele nos chamou para abençoar. E outra coisa linda nessa passagem, quando Deus olha para Gideão, ou quando Deus chama alguém, Deus não olha para aquilo que a pessoa é, se ela é medrosa, se ela é fraco, se ela não tem condição, se ela tem pouca informação, se ela tem pouco recurso. Deus não olha para aquilo que nós somos, mas Deus olha para aquilo que Ele fará através de nós. Olha que lindo! Quando Deus chama Abraão e Sara, Sara era apenas uma senhora estéril que não tinha mais condições de ter filho, e Abraão estava na mesma condição. Mas quando Deus olha para o casal,
Deus não vê um casal de idosos estéril. Deus vê um casal pai de muitas nações. Quando Deus nos chama, Ele não nos vê como nós somos, mas Ele nos vê aquilo que Ele vai fazer através da nossa vida, através do seu propósito, através do seu poder. Querido irmão, saiba que o Senhor também é conosco, o Senhor também é contigo. E a diferença na nossa vida não é o momento que nós passamos, não é se você tem ou não tem plano de saúde, se você tem ou não tem uma boa estrutura de saúde no nosso país. A diferença da nossa vida é que o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, nós podemos tranquilizar o nosso coração e saber que a nossa impossibilidade será sempre um instrumento para Deus glorificar o seu nome. Fique com essa palavra. Que o Senhor te abençoe e que você saiba que se o Senhor é conosco, nós vamos malhar o trigo no lagar, ainda que o lagar não é lugar de malhar trigo, mas quando o Senhor é conosco, nós malhamos o trigo até mesmo no lagar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha um bom dia.